Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos abordar o tema alcoolismo e direção. Nosso convidado de hoje é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Luiz Roberto de Araújo Silva. O Luiz, ele é chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui em Poços de Caldas. Ô Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Doutor Luciano, muito obrigado, o prazer é todo nosso. Ô Luiz, eu estou sabendo que a Polícia Rodoviária Federal está completando 81 anos, né, neste ano agora de 2009. Fala um pouquinho para a gente sobre a Polícia Rodoviária, sobre a delegacia aqui em Poços de Caldas. E afinal de contas, né, vocês são militares, não são militares? Doutor Luciano, a Polícia Rodoviária Federal completou 81 anos esse ano de 2009. Então, aqui em Poços de Caldas ela está há 16 anos. Inicialmente, o nosso escritório começou a funcionar no DR e depois passou a funcionar num trailer próximo ao carretão e agora tem a nossa sede própria. Ficou algum tempo lá nesse trailer, né, do lado do carretão, né, Luiz? Você tem ideia quanto tempo esse trailer permaneceu lá? Sim, a delegacia começou a funcionar em 93 com a chegada do inspetor Davi, que foi o primeiro chefe de delegacia. A turma nossa, que foi a primeira turma que chegou aqui em Poços de Caldas, foi em 94 e o posto da Polícia Rodoviária Federal foi inaugurado em 98. Em 98, aonde está funcionando até hoje? Onde funciona até hoje. Já passou por algumas melhorias na área civil, né, e com pintura e algumas reformas, mas é o mesmo prédio ainda. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu aqui para o município, não só para o município de Poços de Caldas, mas toda a região, foi colocar uma delegacia, né, da Polícia Rodoviária Federal. Sim, em virtude da malha rodoviária, nós temos alguns trechos que são trechos federais, então é importante a presença da Polícia Rodoviária Federal para dar segurança à comunidade. Como você comentou, né, a malha das estradas, quantos municípios estão subordinados a vocês? Não sei se é assim que coloca, mas quantos municípios abrange a delegacia da polícia aqui em Poços? Sim, a nossa sede em Poços de Caldas, a nossa circunscrição compreende 212 quilômetros de rodovia, distribuído em 3 rodovias federais, BR-146, 267 e 459. E essas rodovias cortam 11 municípios. E para cobrir tudo isso daí, vocês possuem quantas viaturas? Nós temos o total de 3 viaturas operacionais e uma viatura administrativa para cobrir todo esse trecho. Ô Luiz, esse trabalho de vocês é 24 horas no ar, a delegacia funciona 24 horas? Sim, o nosso serviço é ininterrupto, o nosso plantão é de 24 horas, sábado, domingo, feriado, sempre tem um policial de plantão para atender a comunidade. Bom, quando a gente fala em polícia rodoviária, a gente também lembra acidente, alcoolismo, né, principalmente a falta, né, de responsabilidade, né, dos condutores. Acidentes, por exemplo, por mês, você tem uma ideia quantos acidentes a polícia registra por mês? Sim, a nossa delegacia, a média de 23 acidentes. É considerado uma média pequena se comparados com outras delegacias, né, aqui da região, né, e do país. É uma média considerada para nós uma média pequena, felizmente. Felizmente. Quer dizer, deveria não ter nenhum, né, inspetor? E desses 23 acidentes, considerados acidentes graves, o senhor tem mais ou menos uma ideia de quantos? Talvez, lógico, depende de mês para mês, mas principalmente final de ano, festa, eu acho que aumenta, né, o número de acidentes, mas assim uma média de acidente grave. Infelizmente, nós temos alguns acidentes graves com vítimas fatais, né? Apesar do trabalho da Polícia Rodoviária Federal de estar presente ao longo das rodovias, fazendo rondas, fiscalizações, fazendo também um trabalho educativo e preventivo. Mas muitas vezes o acidente acontece contra a nossa vontade e, infelizmente, tirando vida de pessoas inocentes. Tivemos recentemente na BR-459, vítima fatal, e já tivemos também na BR-267, próximo a Campestre, e outros acidentes também. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal ele é voltado para diminuir o número de acidentes, mortos e feridos, mas depende também muito da ação do condutor para que o acidente não aconteça. E a gente pensa só em acidente, mas vocês também não estão ligados só a acidente, né? Eu acho que vocês também têm o risco de, vamos pensar assim, bandido, assalto. Ocorre isso também com vocês, né, Luiz? Sim. Ainda da sua primeira pergunta com relação a gente ser militar ou não. Nós não somos militares, né? Nós somos policiais civis federais que pertencemos ao Ministério da Justiça. Mas trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil. Nesse ano de 2009 nós fizemos uma grande operação chamada Piratas do Asfalto, foi um trabalho em conjunto que resultou na prisão de uma quadrilha, na apreensão de armas, né? Inclusive um fuzil 762, apreensão de drogas também.
Então, esse trabalho ele é feito no combate à criminalidade. Realmente existe a criminalidade na rodovia, sim, e quando nós fazemos rondas preventivas, nós fiscalizamos pessoas e veículos para coibir também a criminalidade, que é a nossa função. Quer dizer, a gente tem uma ideia que a polícia é só acidente e tal. Quer dizer, a polícia também faz uma campanha de prevenção de acidente, mas não é só acidente que a polícia atende. Então tem, como você falou, tem roubo de carro também, apreensão de drogas. Sim. Né? A gente sempre está vendo na televisão o trabalho de vocês, ônibus apreendido, né? Então tem muita coisa. A atuação da polícia é muito grande, né, Luiz? Sim, nós temos muitas atividades, né? A função da Polícia Rodoviária Federal é o policiamento ostensivo das rodovias federais. Então, nós combatemos o contrabando, o descaminho, o tráfico de seres humanos, nós combatemos também a criminalidade de um modo geral e trabalhamos em conjunto com a Receita Federal nessa parte de contrabando e com os demais órgãos de defesa social para coibir esse tipo de crime, que existe não só na rodovia, mas em outros lugares também. Mas a nossa função principal é na rodovia. Também fazemos trabalho junto com o Ministério Público Federal e fazemos trabalhos fora da rodovia com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, mas a nossa função principal é a rodovia. É a rodovia, Sim. né? Ô, Luiz, eu gostaria de saber também, né, conversar a respeito do etilômetro, conhecido como bafômetro, mas antes disso nós vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do inspetor Luiz Roberto de Araújo Silva, da Polícia Rodoviária Federal. Luiz, agora há pouco falávamos então do bafômetro, né, com o nome correto etilômetro. Quantos bafômetros a Polícia Rodoviária tem hoje? A nossa delegacia tem 2 aparelhos que são usados, né, nas rondas, né, e na fiscalização também no posto da polícia. Eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, inclusive minha, né? Eu nunca tinha visto, né, um etilômetro, um bafômetro de perto. Agora há pouco você estava me mostrando. Se você quiser, acho que até poderia mostrar, né, para os nossos telespectadores como é um bafômetro, como funciona. Pode sim, ser? sim, claro. Esse então é o aparelho, o bafômetro, né, que popularmente é chamado de etilômetro. É um aparelho que, quando a gente faz o teste, o condutor vai soprar, o ar passa pelo aparelho através do bocal e o aparelho vai registrar, mostrar na tela e depois vai imprimir o resultado do teste. Quer dizer, não tem como falar, eu não estava embriagado, mas o aparelho mostrou, não existe. Quer dizer, é o hálito, é o bafo da pessoa realmente que vai acusar quanto que está aí. Exatamente. É o ar expelido pelos pulmões, passando pelo aparelho, que vai dizer qual é a quantidade. Inclusive, nós sempre fazemos esse teste na presença de 2 testemunhas e quando o condutor ele é submetido ao teste, inicialmente é explicado todo o procedimento que é feito. O condutor, se quiser, pode fazer uma asepsia bucal. A gente espera alguns minutos, tipo 10, 15 minutos, faz um teste e podemos até repetir o teste passado esse mesmo tempo, né, de 15 minutos, para ter a contraprova e dar a oportunidade de mostrar para o cidadão que o procedimento da Polícia Rodoviária Federal é transparente. Exatamente. Eu acho que a intenção não é pegar e multar e fazer. Acho que a intenção da Polícia Rodoviária Federal é realmente prevenir acidente, enfim, cuidar da vida de toda a população. Exatamente. Inclusive, quando a gente fala sobre o etilômetro, a gente fala sobre o bocal. Por exemplo, eu estou segurando o bocal. Isso nunca acontece num teste, porque, na verdade, o bocal ele vem dentro de um plástico, certo? Ele é aberto, estéreo, né? Isso, lacrado, ele é aberto na presença do condutor. O policial que está fazendo o teste, em momento algum, encosta no bocal, ele apenas encosta no plástico, depois ele coloca no aparelho. A partir desse momento que o aparelho liga, mostra a temperatura ambiente, data e hora, apresenta o número do teste que será efetuado, ele apresenta 2 vezes, mas antes do teste propriamente dito, o aparelho faz um teste em branco para comprovar que o ambiente está puro e que o aparelho também não tem resquício nenhum de álcool. Aí sim, ele está pronto para um teste. Aí o condutor sopra e depois tem o resultado. Você agora há pouco falou do antisséptico bucal. O antisséptico bucal atrapalha, interfere alguma coisa no teste do bafômetro? Não, na verdade é um folclore, né? O antisséptico bucal, aquele bombom recheado com algum tipo de licor, porque se a gente pensar no chocolate, não há uma quantidade de álcool suficiente para deixar alguma pessoa embriagada, né? Nem tem como, né? Um bombom deixar... É verdade, doutor. O que tem, na verdade, é sim um folclore para que o cidadão se recuse a fazer o teste com o etilômetro. Então, é sempre feita uma explicação, uma explanação,
qual é o objetivo do teste. E tem alguma coisa, lógico, é só para saber que a gente ouve muito comentário a respeito disso. Tem alguma substância que você, por exemplo, bebe ou uma bala que você chupa que pode mascarar o teste do bafômetro ou não? Não é do nosso conhecimento que exista, né? Ou seja, bebeu, passou no bafômetro, acusa. Sim, ele vai acusar pela quantidade de ar expelido, quantidade de álcool no sangue. Mas aí, como o senhor falou, uma bala de hortelã ou algum outro tipo de bebida misturada com gelo, com gás, sem gás, acredito que isso não vai interferir. O bafo do álcool vem de qualquer jeito, sim, né, Luiz? Acredito que sim. E toda pessoa, por exemplo, você parou um carro, a pessoa é obrigada a fazer o teste do bafômetro ou ela pode se recusar a fazer esse teste? Na verdade, ela é convidada a fazer o teste, na presença de testemunha. Ela não é obrigada a fazer o teste. O aparelho ele vai acusar a quantidade de álcool que o condutor ingeriu. Se ele ingeriu uma quantidade pequena, vai acusar essa quantidade pequena. Se ele bebeu além, vai acusar, né, a quantidade exata. Então, a orientação da Polícia Rodoviária Federal continua sendo, se o condutor bebeu, que ele não assuma a direção de um veículo. Porque a gente faz esse trabalho preventivo e também educativo para que o condutor se conscientize que se ele precisa assumir a direção de um veículo, então que ele não faça uso de bebida alcoólica. Mas se ele já fez o uso da bebida alcoólica, ele já bebeu, então que ele não dirija. Chame alguém para dirigir, assumir a direção do seu veículo. Sim, ou a escolha é um transporte alternativo. Eu acho que todos, né, têm que ser conscientes que realmente bebida e direção não combinam nunca, né, Luiz? E a irresponsabilidade acaba causando graves acidentes e, por vezes, muitas pessoas passando inocentes que não tem nada a ver com isso. Uma pessoa alcoolizada acaba causando acidente, até tirando a vida de muitas pessoas que por aquele local acaba passando, né? Exatamente, o condutor ele se envolve no acidente, ele provoca um acidente por causa da embriaguez. E muita gente que bebe acha que não está bêbado, né, Luiz? Muita gente bebe e acha, eu estou bem, posso dirigir. Acho que não é bem assim. Porque eu vi várias reportagens, né, mostrando que às vezes um copo de cerveja, depende da bebida, acaba tirando um pouquinho também o reflexo da pessoa, né? E num volante isso é muito importante, né, Luiz? Exatamente. A bebida, o álcool realmente tira o reflexo do condutor, dá uma falsa, né, sensação de confiança. Então, alguns condutores acreditam que depois que bebem, dirigem melhor. Mas não é. Uma autoconfiança é uma situação que deve ser evitada, porque não existe uma quantidade segura para beber e dirigir, apesar de ter um limite, né? Mas eu acho que depende também de cada organismo, né? Tem organismo que é mais resistente, outros menos resistente. Sim, com relação, como o senhor falou, ao organismo, com relação à pessoa ter o hábito ou não da bebida, se ela alimentou, se ela dormiu. Então, por isso a gente insiste na orientação. Se o condutor se o motorista, né, o cidadão vai dirigir, que ele não beba. Luiz, já nós voltamos então falando um pouquinho mais do bafômetro, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do inspetor Luiz Roberto da Polícia Rodoviária Federal. Luiz, falávamos agora há pouco, né, sobre os acidentes, sobre o bafômetro. Vocês têm alguma campanha educativa com empresas ou outros órgãos? Temos. Nós fazemos palestras, né, em empresas, fazemos palestras em escolas também. Nós temos uma equipe, né, que trabalha nessa área específica de educação para o trânsito. E nós fazemos também parceria com outros órgãos em comandos educativos. Então, nós temos apoio do Tiro de Guerra aqui de Poços de Caldas, da Unifenas, do SESC Senat, da própria Prefeitura, né? E o Corpo de Bombeiro, o SAMU, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos são parceiros da Polícia Rodoviária Federal nesse trabalho preventivo e educativo. Como o senhor comentou agora a respeito de outros órgãos, né, outras entidades, por exemplo, o SAMU, quando ocorre algum acidente grave na estrada, vocês têm algum treinamento para dar assim, os primeiros socorros? Com vocês, como que é feito isso? Sim, policiais nossos têm treinamento, né? Mas nós temos a orientação de quando tem um acidente com vítima, nós sempre chamamos o apoio, né, do Corpo de Bombeiro e também do SAMU para a remoção segura das vítimas, já que nós não temos veículo adequado para o transporte, com maca e outros equipamentos, colar cervical. Claro, sempre aquele primeiro atendimento, aquele primeiro socorro, né? Sim, ele é prestado, mas o transporte, né, seguro com o paramédico é feito, né, pelos órgãos competentes, SAMU e Bombeiro. Inspetor, tem alguma rodovia que
tem mais acidente? Qual trecho dela ou todas são iguais? A nossa circunscrição compreende 3 rodovias. As que mais nós registramos acidentes é a BR-459, que liga Poços de Caldas a Pouso Alegre, né, passando por Ipuiuna. Apesar do asfalto estar bom, mas o traçado, com relação a curvas, é um traçado perigoso. Então o motorista precisa ter muita atenção. E outro trecho também considerado crítico, né, pelas nossas estatísticas, é a BR-267, que passa por Bandeira do Sul, Campestre e Machado, pelo estado ruim, né, de conservação, muitos buracos ao longo do trecho. Está terrível realmente esse pedaço de estrada, né, Luiz? Muito, muito, muito. Isso aí acho que causa muito acidente também, além da imprudência, do alcoolismo, enfim, tudo. Infelizmente é o pior trecho aqui da região, né? O DENIT já está providenciando a conservação, né, e a recuperação da rodovia, né, porque cabe à Polícia Rodoviária Federal fazer o policiamento ostensivo. Mas, de qualquer forma, a gente aproveita a oportunidade para orientar todos os motoristas que estiverem transitando pela BR-267 por causa dos buracos, principalmente agora, no período de chuvas, que tenha atenção redobrada para que não se envolva acidente e não provoque acidente. Principalmente agora, final de ano, que o movimento, acredito eu, que aumenta muito nas rodovias, né, Luiz? Em todas as rodovias, né? Natal, Ano Novo, principalmente a data que todo mundo vai para casa, muita gente mora fora. Então, realmente, esse movimento acaba aumentando muito. Sim. E eu acho que todos têm que ser conscientes, né? Não beber e ser prudente no volante, né? Obedecer o limite de velocidade. Eu acho que isso é muito importante. É uma preocupação da Polícia Rodoviária Federal nessas festas de fim de ano, que o motorista tenha bastante consciência, né? Respeite a legislação e pense no seu familiar, né? Ele está viajando, ele quer passear, mas ele tem que voltar para casa seguro. Exatamente. Então, que ele não cometa nenhum tipo de abuso. Velocidade, álcool, ultrapassagem ou qualquer tipo. Que verifique o seu veículo, licenciamento, né, a documentação. As condições realmente do veículo, né? As condições, exatamente, pneus em condições, que faça uma revisão do veículo sendo possível, né, sistema de freio, de iluminação, de amortecedores, para que ele tenha uma viagem tranquila. Inspetor, uma curiosidade. Se um policial pede para um veículo motorista parar, esse motorista não para, o que é feito? Ele recebe o sinal de parada, o motorista tem que obedecer a esse sinal de parada, não fazendo isso ele comete uma infração de trânsito, e se ele evadir de uma fiscalização, de um bloqueio policial, será feito um acompanhamento tático e esse veículo será abordado posteriormente, havendo necessidade inclusive com o apoio de outras instituições, né, de outras instituições de defesa social, Polícia Civil e Polícia Militar, para que a gente faça um cerco, bloqueio e identifique esse veículo, no caso, se é um veículo furtado, se tem arma ou droga dentro dele. Voltando só na bebida alcoólica, o motorista que faz o teste do bafômetro e acusa além do limite permitido, o que é feito com esse motorista? Ele vai preso, ele tem os documentos apreendidos, o que acontece, Luiz? Ele, em primeiro lugar, ele é autuado, é feita uma multa, uma notificação, R$ 957, são 7 pontos na carteira do condutor. E se for no limite de 0,15 até 0,33, ele é apenas autuado, né? Passou desse limite, ele incide no crime de trânsito. Aí, nesse caso, o condutor ele é apresentado à autoridade policial para ser feita toda a documentação e o delegado também vai arbitrar uma fiança para ele ser liberado. Ou seja, não custa nada todos ser responsáveis, né? Dirigir com prudência e sem bebida, né? Exatamente. E tudo isso pode ser evitado, basta que ele não dirija se bebeu. Luiz, vamos passar para algumas perguntas com a nossa repórter, pergunta da população. Jean, vamos à primeira pergunta? Olá, doutor Luciano. Programa Saúde em Dia mais uma vez aqui nas ruas de Poços de Caldas e o assunto da semana, segurança nas estradas. Vamos ver o que a população tem a perguntar sobre esse assunto? Existe margem de erro no bafômetro? Doutor Luciano, existe, né? Responder para o Gilson. Gilson, existe sim. Como eu disse, tem uma tolerância, né? O bafômetro, o etilômetro, como eu disse, até 0,14. O condutor está isento de autuação. Desse valor em diante, cabe a autuação e se ultrapassar 0,34, é a prisão do condutor. Então, existe uma tolerância, existe sim essa margem de erro do bafômetro. Próxima pergunta, Jean. Eu queria saber quais estradas do sul de Minas vão ter radar a partir de agora. Respondendo à senhora Margarete, a Polícia Rodoviária Federal faz policiamento ostensivo das rodovias federais. Então, nós não fazemos a colocação de radares. Nós temos uma informação do DENIT que a BR-459, próxima a Laranjeiras de Caldas, receberia, né,
um radar. Na verdade, é um estudo feito pelo DENIT. Então, o responsável pelo DENIT seria o mais indicado para explicar quando que seria a colocação dos equipamentos e o local exato. Próxima pergunta, Jean. Até que idade é obrigatório o uso de cadeirinha para criança no automóvel? É o senhor Rubens. Senhor Rubens, desde nasceu a criança, ela já deve ser transportada num bebê conforto, né, com segurança, e a partir daí ela vai usando a cadeirinha de acordo com a idade e também com relação ao peso. Da cadeirinha ela vai depois para um assento, que chama de buster, é como se fosse uma almofada. Depois, ela tendo já a constituição física, ela pode usar o cinto abdominal. Mas o importante é que ela sempre use a cadeirinha para a própria segurança. Tem mais alguma pergunta, Jean? Em caso de um carro novo, como funciona o licenciamento? Seu João, com relação ao licenciamento, existe a renovação do licenciamento para os veículos usados. A sua pergunta é com relação a veículo novo. Então, veículo 0 km, ele também tem um prazo para que a documentação seja confeccionada e também a placa fique pronta. Tem mais alguma pergunta, Jean? Gostaria de saber se bebês contam como passageiros no veículo. Bom, doutor Luciano, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser. Respondendo à pergunta do senhor Tony, sim, a lotação do veículo é a quantidade de cintos de segurança. Então, veículo para 5 ocupantes são 5 pessoas. No caso, o neném ou a criança vai estar no bebê conforto, na cadeirinha ou no cinto de segurança e sim, conta como ocupante. Então, 6 pessoas no veículo, se o sexto for um neném, é um excesso de passageiro. Porque vai estar ocupando um cinto de segurança, né, Luiz? Correto. Ô Luiz, nós estamos chegando então ao finalzinho do programa. Fique à vontade, se quiser passar mais alguma dica, né, para a população, para os nossos telespectadores, fique à vontade. A gente agradece a oportunidade de estar presente aqui no seu programa e pede a colaboração da população, né, que quando tiver algum problema na rodovia, que faça contato com a Polícia Rodoviária Federal através do seu telefone de emergência 191, para que a Polícia Rodoviária Federal possa tomar providências. A gente gostaria de agradecer aos nossos parceiros, né, que apoiam sempre a Polícia Rodoviária Federal, como eu citei antes, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, né, a Prefeitura de Poços de Caldas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e também um agradecimento especial ao efetivo, né, de Poços de Caldas, aos nossos colegas, que trabalham bastante, né, às vezes sacrificam o tempo com a família, o horário de folga, né, para dar segurança para a nossa comunidade, que é a nossa principal função. E pelo que a gente tem acompanhado, tanto o SAMU, Bombeiro, enfim, todos, né, que você citou, têm feito um excelente trabalho, né, em comum acordo com vocês. Então, acho que a parceria, essa união de vocês, eu acho que está empenhando tudo na segurança da população. É fundamental essa união e a população que lucra com isso, né? Luiz, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.